Bom dia a todos! Para a temática do mundo do trabalho, nós decidimos abordar alguns dos cursos no que toca ao fator das saídas profissionais. Para isso, os nossos professores foram uma peça essencial, uma vez que nos ajudaram a chegar a uma conclusão. Primeiro de tudo, vou-vos dar uma breve definição do que é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é a relação entre a oferta de trabalho e a procura de trabalhadores, e o conjunto de pessoas e ou empresas que, em época e lugar determinados, provocam o surgimento e as condições dessa relação. Então, e qual é o fator responsável pelas mudanças no mundo do trabalho? Este fator é, de facto, a tecnologia. Nos últimos 2 séculos, 20 e 21, os computadores, aparelhos de fax e a engenharia genética também deram nova cara aos empregos da época. Do mesmo modo, na atualidade, o uso avançado da internet mais uma vez revolucionou a forma como trabalhamos. E então, quais é que foram as tais mudanças? Foram o aumento na comunicação, as redes sociais e as ferramentas de comunicação interna facilitam a interação entre colaboradores de diferentes posições e cargos, criando um ambiente propício para o feedback e para o crescimento dos profissionais. E também o trabalho remoto. Os gestores conseguem separar a quantidade de horas trabalhadas da qualidade de horas trabalhadas, tornando-os a agenda dos seus subordinados flexível. Assim, o foco recai sobre os resultados atingidos e não sobre o tempo em que o profissional permanece no escritório. O mercado de trabalho após o coronavírus. O atual surto de Covid-19 provocou não só uma crise económica e sanitária, como também impulsionou os avanços tecnológicos. Assim, a pandemia acentuou algumas tendências futuras, acelerando a transformação digital. Quanto às tendências futuras, os profissionais são mais autodidatos, o teletrabalho também influenciou muito nesta pandemia, e os processos digitais, os profissionais estarão mais habilitados com ferramentas e soluções digitais. Quais as habilidades essenciais para o profissional do futuro? O primeiro passo é saber comunicar. O mercado de trabalho atua principalmente sobre muitos profissionais que têm habilidades em comunicação, seja oral ou escrita, ou qualquer que seja a área de trabalho. O segundo passo é ter espírito empreendedor. O empreendedorismo no novo mercado de trabalho é uma vantagem, uma vez que permite que não se dê por satisfeito e inove sempre, melhorando as oportunidades no seu setor. O terceiro e último passo é fazer o bom uso das tecnologias. Por exemplo, as automações do marketing digital permitem que você melhore as estratégias e a produção de conteúdo, tarefas que robôs ainda não estão aptos para cumprir. Inovações tecnológicas são parte da principal das mudanças, por isso torna-se essencial estar atento às mesmas. As profissões mais promissoras é coaching, desenvolvedores de softwares, profissional de marketing digital, arquiteto e engenheiro 3D e gestor financeiro. Como foi dito anteriormente, pedimos ajuda aos nossos professores e elaboramos um questionário, o qual vamos analisar de seguida. A primeira pergunta foi a área seguida no secundário, no qual estão respondidas Ciências e Tecnologias, Ciências Sociais e Económicas ou Economia, Humanidades, Desporto, Letras e Secretariado. Uma outra questão que fizemos foi se seguiu o curso universitário. As respostas que obtivemos foi licenciatura no ensino da Biologia e da Geologia, ensino de Matemática, licenciatura em ensino de Português e Inglês, Desporto e Educação Física, Química, Ciências Religiosas e Contabilidade e Administração. A terceira pergunta foi o que o fez escolher esse curso. E, vendo por as respostas, foi mais pelo gosto das disciplinas em si, por exemplo, o gosto pelo desporto, teologia, biologia, entre outras. Outra pergunta que fizemos foi, na opinião dos professores, qual era as profissões mais estáveis e o porquê. As respostas que obtivemos foi médicos e enfermeiros especializados, no sentido em que têm sempre trabalho, uma vez que há carência a nível nacional, gestor de empresas, auditor financeiro, profissões ligadas à área da saúde, medicina, enfermagem, áreas ligadas à informática, etc. Outra questão que nos intrigou bastante e a qual tivemos que perguntar foi, numa média de 5 anos, quais serão as profissões mais estáveis. A maior parte foi na área mais da ciência e da tecnologia, como médicos e enfermeiros especializados, comércio digital e saúde e engenharias. A partir deste projeto, foi possível perceber então que, com base na internet, as profissões futuras são maioritariamente baseadas na tecnologia. Conforme as respostas obtidas dos diferentes docentes de ensino, as profissões promissoras do futuro são mais direcionadas tanto para a área da informática e da programação, como para a saúde e para as engenharias, principalmente para a saúde. Então, esta foi a nossa apresentação e espero que tenham ficado esclarecidos. Ao longo de centenas de anos, a sociedade humana tem vindo a evoluir até ao ponto atual, em que se estabeleceu uma ligação humana que se centra à volta do trabalho.
O trabalho é assim a moeda de troca, onde, para um determinado recurso que pretendemos obter, oferecemos serviços em forma de trabalho físico ou até mesmo mental. Mas como é que isto se relaciona com o nosso trabalho? Bem, o nosso trabalho vai se dividir em 4 pontos principais, sendo o primeiro deles a introdução. De seguida vamos falar num dos pontos que é o ponto fundamental do nosso trabalho, a satisfação no trabalho. De seguida vamos, mediante a situação pela que estamos a passar atualmente, falar da adaptação para a Covid-19. E por fim, falar nas diferenças e no desfazamento salarial mediante género e outros fatores. Começando então com a introdução do nosso trabalho, nós temos desde o início um objetivo bem claro: abordar a temática entrevistando aqueles que mais são envolvidos e afetados no mundo do trabalho, os próprios trabalhadores. Para isso, então, através das respostas obtidas dessas mesmas entrevistas, procedemos à organização e ao processamento desses dados e dessas respostas, de modo a tirar conclusões no que toca a satisfação no trabalho, adaptação à situação pandémica e, conforme também já foi referido, o desfazamento salarial. Para isso, foi necessário contactar empresas e pessoas. Assim, decidimos contactar 20 empresas de mais de 8 áreas diferentes da indústria, de forma a conseguirmos ter um resultado bem amplo e que represente aquilo que, de facto, é o mundo do trabalho. No segundo ponto, satisfação no trabalho, temos que se trata de uma relação percebida entre o que um indivíduo espera do seu trabalho e o que ele percebe que está a obter, e que é ainda um estado de prazer emocional resultante da avaliação que um profissional faz sobre até que ponto as funções que desenvolve atendem aos seus objetivos. Fizemos um questionário que enviámos a várias empresas. Recebemos as seguintes respostas, tanto de empregados como de empregadores das diferentes áreas: hotelaria, restauração, gerente, indústria/prestação de serviços, padaria, funerária, metalúrgica, administrativo, personal trainer e autarquia local. Aqui temos a pergunta: gosta da área na qual trabalha? Temos maioritariamente que sim e alguns não, mas poucos. Depois, foi uma das suas primeiras opções. Maioritariamente temos a resposta não, o que mostra que não trabalham onde desejam. Depois temos a pergunta: considera que a presença/falta de estudos foi um fator declarativo de forma a tomar este trabalho? Temos maioritariamente que não, ou seja, muitas pessoas acham que não precisaram de estudos para poder conseguir o trabalho. Passando agora à adaptação de Covid-19, sabemos que a pandemia de Covid-19 é uma questão de saúde pública que exige o esforço empenhado de todos para conter a sua propagação. Bem, isto significa um grande esforço para todas as pessoas e as empresas, principalmente, que terão de se adaptar de forma a viver e a estar em segurança neste meio da pandemia. Relativamente às perguntas que fizemos sobre a adaptação do Covid-19, a primeira é quais as dificuldades que enfrentaram devido a esta situação em específico, e temos alguns casos em que não puderam trabalhar ou que o sítio fechou ou uma certa restrição. Depois, houve algum impacto de maior nos salários dos trabalhadores? A maioria das respostas é que não. E recorreram de alguma forma a um regime de teletrabalho? Também temos maior parte que não, mas em alguns casos em que isso era possível, que sim. Depois, se sim, os três que disseram que sim, se consideraram que era um regime vantajoso, e temos que não. Ainda dentro da adaptação ao Covid-19, há a pergunta que outras mudanças tiveram de fazer, de modo a adaptar-se a esta situação. Tivemos respostas que eram esperadas, como o takeaway, a utilização de máscara e a utilização de desinfetante, havendo uma ou outra resposta mais composta, como as alterações internas para prevenção e redução significativa na visita às instalações e o atendimento por marcação, separação e redução de lugares nos serviços. E à pergunta, as mudanças foram bem sucedidas? Temos maioritariamente como resposta sim, havendo ali uma exceção de não. Agora no desfazamento salarial, que é o quarto e último ponto. A igualdade de género, nacionalidade, cor ou crenças continua a ter resistências no que toca à remuneração. As mulheres, por exemplo, continuam a ser afastadas de determinadas funções e com isso são prejudicadas nos salários, mesmo que na prática realizem o mesmo trabalho que os homens. Analisando agora graficamente, temos aqui a pergunta
por exemplo, considera que recebeu uma quantia justa face ao trabalho que exerce? Temos aqui maioritariamente um sim, também temos um não. Por exemplo, os gerentes têm que sim, claramente, os empregados têm que não. Considera que fatores como género, nacionalidade, crença influenciam essa questão da quantia? Temos que não, o que é muito bom para a nossa sociedade atual, mas temos ali um sim, ou seja, ainda temos que isso possa influenciar qualquer coisa. Para concluir o nosso trabalho, queria só dizer que ao fazermos esta investigação ficamos a saber várias diferenças e insatisfações que existem no mundo, não só a nível financeiro, mas também a outros níveis. E esperemos que este trabalho, de alguma forma, nos possa ajudar a nós e a vocês também num futuro próximo. Para o nosso projeto sobre o mundo do trabalho, decidimos falar sobre a imigração e vamos abordar 5 tópicos. O que é? Salário mínimo, rendimento de algumas profissões, custo de vida e reforma. Bem, imigração é o ato de deixar o país de origem com a intenção de se estabelecer em um país estrangeiro. Então, o indivíduo que se encontra nesta situação denomina-se por imigrante. Em Portugal, cerca de 2,3 milhões de pessoas são imigrantes, o que corresponde a mais ou menos 22% da população. Para ter uma noção, submetemos um questionário a toda a turma sobre a existência ou não do familiar imigrado. 81% da turma respondeu que sim, que tinha um familiar imigrado. Os restantes 19% responderam que não. Decidimos então comparar o mundo do trabalho em 3 países diferentes: Portugal, França e Suíça, e com isto mostrar o porquê de Portugal ser um dos países com maior taxa de imigração no mundo. Segundo a nossa sondagem, o maior motivo que leva uma pessoa a emigrar é o dinheiro. Na maior parte das vezes é usado para pagar uma casa, um carro ou para ajudar a família. Vamos agora passar para o salário mínimo. Em Portugal, este valor ronda os 665 euros por mês, e é um dos países da União Europeia onde este tipo de salário abrange maior percentagem da população, cerca de 25%. Em França, o salário mínimo é cerca de 1.540 euros por mês. Já na Suíça não existe salário mínimo oficial, existe apenas o salário base, que ronda os 3.800 euros por mês. Só neste ponto já se vêem as diferenças acentuadas. Em França, o salário mínimo é cerca de 2,3 vezes superior ao de Portugal, e na Suíça é cerca de 5,7 vezes maior. Em relação às profissões, decidimos falar sobre 4, onde tentamos abranger todos os tipos de trabalho possível, sendo eles profissões que não requerem muita formação, profissões bastante procuradas e profissões do futuro. Na primeira categoria das profissões que não requerem muita formação, escolhemos assistente pessoal, que em Portugal recebe entre os 665 e os 911 euros por mês. Já na França pode ir desde os 1.450 até os 1.825 euros, e na Suíça vai dos 3.519 até os 4.134 euros. Na segunda categoria, das profissões com bastante procura, vamos falar sobre 2, engenharia civil e enfermagem. Em Portugal, um engenheiro civil recebe desde os 1.034 até aos 3.095 euros por mês. Já um enfermeiro recebe desde os 800 até aos 2.269 euros. Em França, um engenheiro civil recebe entre os 2.092 e os 6.675 euros, e um enfermeiro entre os 2.530 e os 4.687. Na Suíça, um engenheiro civil recebe desde os 8.000 até aos 12.575 euros, e um enfermeiro recebe desde os 6.149 até aos 11.259 euros. Na terceira categoria, das profissões do futuro, escolhemos engenharia de software, sendo que em Portugal recebe-se desde os 1.234 até aos 5.344 euros por mês, na França vai desde os 2.778 até aos 9.108 euros por mês, e na Suíça recebe-se entre os 9.105 e os 15.533 euros por mês. Tendo em conta todos os valores, podemos concluir que na França o salário de cada profissão é em média 2 vezes superior ao de Portugal. Já na Suíça, o salário mais baixo de cada profissão é quase sempre mais alto do que o salário máximo da mesma profissão em Portugal. Passemos agora para a análise do custo de vida em cada país, mas antes de começar, temos que ter em conta que há vários fatores que podem fazer variar o valor do custo de vida. Por isso, consideramos os valores médios para calcularmos o nosso valor. E para isso tivemos em consideração uma família de classe média com um agregado familiar de 4 pessoas. O pai, a mãe e 2 filhos com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, sendo o pai engenheiro civil e a mãe assistente pessoal. Tendo isto em conta, as despesas que consideramos foram as taxas fixas, como a água, a luz, a internet, etc. O supermercado, onde está incluída a alimentação, o vestuário e os produtos de primeira necessidade, o transporte, a saúde e o aluguer de um T3 fora da capital.
Posto isto, em Portugal o custo médio de vida mensal ronda os 1.809 euros. Considerando que a família recebe ao fim do mês 2.852 euros, consegue apurar 1.043 euros. Já na França, o custo médio de vida mensal é de cerca de 2.513 euros. Dado que a família ganha 4.383 euros mensalmente, consegue apurar 3.507 euros. Na Suíça, o custo médio de vida mensal ronda os 4.645 euros. E dado que a família ganha 14.113 euros por mês, é possível apurar 9.468 euros. Para percebermos a discrepância de lucro ao fim de um mês em cada um dos países, vamos considerar que esta família quer construir uma casa de 250.000 euros. Em Portugal, esta família demoraria por volta de 20 anos para conseguir o dinheiro necessário. Já na França, demoraria por volta de 6 anos e na Suíça levaria apenas 2 anos. Olhemos agora então para a reforma, que naturalmente pode variar segundo alguns fatores, como os anos de desconto e a idade. Por isso, fizemos um valor médio que em Portugal é cerca de 605 euros, na França 1.191 euros e na Suíça 1.792 euros. Para concluir, depois de ver as comparações de valores entre os três países, é fácil de perceber que em Portugal o nível de rendimento financeiro é muito inferior ao da França e principalmente ao da Suíça. E por isso, a elevada taxa de imigração em Portugal. Segundo um inquérito que fizemos a alguns imigrantes, 10 de 10 dizem que a imigração foi vantajosa e que valeu a pena, apesar de alguns contras, como estar longe da família.